Nós estamos meditando em Daniel capítulo 12, quando Deus dá as revelações a Daniel acerca do que aconteceria na grande tribulação e o que vai acontecer após a grande tribulação. É muito importante que você conheça o ensino das duas casas de Israel e vários estudos que estão relacionados a esse vídeo aqui. Esse capítulo 12 do profeta Daniel é riquíssimo e você não pode meditar nesse texto sem conhecer outras revelações que estão conectadas a essa revelação. Hoje nós vamos meditar em Daniel, capítulo 12, dos versículos 7 até o versículo 13. Fica comigo aqui, não esqueça de assistir o vídeo anterior, porque essa revelação é uma revelação maravilhosa vinda da parte do Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no vídeo anterior, Deus dá grandes revelações ao profeta Daniel. Ele fala a respeito do que vai acontecer ali na grande aflição da grande tribulação. Ele fala sobre o que acontece depois da grande tribulação, a ressurreição dos mortos, e existe a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, e tem ali o intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições, que é o reino milenar, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual a igreja estará reinando com o Senhor. Também ele fala sobre a visão que ele tem do homem vestido de linho e os dois homens ou as duas figuras que podem representar as testemunhas do Senhor que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. E é muito interessante você entender isso, queridos. Por quê? Porque essas duas figuras começam a questionar o homem vestido de linho. E é exatamente isso que a igreja vai ter que fazer. Nós vamos meditar a partir do versículo 7, mas para contextualizar e continuar esse vídeo, vamos apenas ler o versículo 5 e o versículo 6. Versículo 5 diz assim: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Essas duas figuras, um deles vai dizer, quando que vai acontecer essas maravilhas? E nós precisamos lembrar do que foi dito nos versículos anteriores. Quando que vai acontecer este período terrível, essa grande aflição que nunca houve e jamais haverá? Quando que vai acontecer essa ressurreição dos mortos? Quando que vai acontecer todas essas maravilhas com a igreja, né, os sábios do Senhor resplandecendo e sendo como as estrelas do céu? A igreja será como as estrelas do céu. E mais uma vez, assista o vídeo aqui na descrição. Quando que vai acontecer essas maravilhas? Esse é o questionamento dessas duas figuras. As figuras que o profeta Daniel vê, um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Ele vê ali e estavam de pé outros dois, um de um lado do rio e o outro de outro. E essas duas figuras começam a questionar, quando vai acontecer essas maravilhas? Aí, olha o versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente. Presta bastante atenção, porque aqui é mais uma confirmação de que o homem vestido de linho é o próprio Jesus, o único que pode jurar, né? Ele levantou ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Ou seja, Jesus é divino. Ninguém pode jurar por Deus. A própria palavra diz, mas aquele que levanta suas mãos para o alto e jura por aquele que vive eternamente. Ou seja, o próprio Deus, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta as mãos. O homem vestido de linho é o próprio Jesus. Continua lendo o texto aí. E ele jurou por aquele que vive eternamente. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você notou aqui que ele está falando sobre os 3 anos e meio, sobre os 42 meses? Existem várias linguagens, várias formas de relatar os 3 anos e meio da grande tribulação. Agora, a pergunta é crucial para você entender, queridos, que a igreja estará na grande tribulação. Ele está dizendo, quando vai acontecer essas maravilhas? Quando vai acontecer a ressurreição dos mortos? Quando a igreja ela vai resplandecer como o fulgor do firmamento? E quando que a igreja será como as estrelas do céu? E aí
a resposta está sendo dada. Que isso seria depois de um tempo, olha só, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A igreja será glorificada, toda a igreja será glorificada, a igreja não será dividida. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus vai acontecer ao mesmo tempo. Por quê, queridos? Porque o reino de Cristo será estabelecido. Porque o próprio texto está dizendo, estas maravilhas, a igreja como as estrelas do céu, a igreja, o povo do Senhor, o povo de Daniel, esse povo passará pela grande tribulação e essas maravilhas acontecerá depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, as maravilhas vão acontecer logo após a grande tribulação. Então, queridos, a igreja estará na grande tribulação e essas coisas vão acontecer. Agora, continua o texto aí, ainda no versículo 7. E quando se acabar, presta atenção, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, a igreja estará aqui agindo na terra com poder e graça, com poder e glória, as 2 testemunhas, que este número é apenas uma figura para falar que a igreja é formada de judeus e gentios. Esse povo, essas testemunhas, elas terão poder. Só que esse finalzinho do versículo 7 fala, e quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. A igreja ressuscitará, né? Os mortos, né, ressuscitarão. A igreja será como as estrelas do céu. O reino de Cristo será estabelecido aqui nessa terra. As maravilhas vão acontecer após a grande aflição ou após a grande tribulação. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, Jesus volta e restaura todas as coisas, implementando o reino milenar, o reino de Cristo. Agora olha o versículo 8. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Continua aí lendo o texto comigo. Ele pergunta, qual será o fim dessas coisas? Daniel se interessa pela revelação, queridos. E nós precisamos compreender isso, porque se a igreja não se interessar pelas revelações, porque a igreja que se interessa pelas revelações é a igreja que ora e medita na palavra de dia e de noite. É impossível Deus revelar coisas ao seu coração, revelações que foram guardadas e separadas para o tempo do fim, se você não for uma testemunha, se você não for aquele que está em pé diante do Senhor de toda a terra. Daniel se interessa por essa revelação. Olha o que diz o versículo 9. Ele respondeu, presta atenção, o homem de linho finíssimo, né? O homem de linho está respondendo assim, o homem vestido de linho está respondendo assim. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. E mais uma vez, assim como no versículo 4 está dizendo, essas revelações, Daniel, são revelações que serão descortinadas, que serão reveladas para a minha igreja, para o meu povo no tempo do fim. Como eu falei no vídeo anterior e nesse vídeo aqui também, existem revelações guardadas, não são revelações novas, mas são revelações que a igreja ainda não está enxergando, revelações essas que já estão na palavra de Deus. O homem vestido de linho, o próprio Jesus, está dizendo para Daniel, Daniel, não é para você essa revelação, tudo que eu tinha para revelar para você já deu, acabou. Agora, sela o livro porque essas revelações serão reveladas somente no tempo do fim. A igreja estará na grande tribulação, recebendo revelações do Senhor, revelações essas que já estão na palavra de Deus. Muitos cristãos estão presos à teologia ensinada há muitos anos. A teologia do arrebatamento secreto, a teologia que não fala sobre a ressurreição dos mortos, a teologia que não fala sobre o reino milenar, o reino literal. A igreja não vai morar no céu. Muitos cristãos, até por vício de linguagem, pensam que vão morar no céu quando, na realidade, o reino de Cristo estará sendo estabelecido aqui nessa terra. E os mansos herdarão a terra, ou seja, aqueles que vivem segundo o Espírito do Senhor, quando Jesus Cristo voltar, vão herdar a terra de maneira literal. Nós regeremos as nações, nós herdaremos a terra porque seremos reis e sacerdotes do Senhor. Agora continua aí. Olha só o versículo 10, e ele continua revelando, Daniel se interessa
E Deus continua revelando ao profeta Daniel. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Presta bastante atenção nisso, queridos, porque Daniel faz a pergunta, o Senhor fala, acabou, as revelações serão para o tempo do fim. E aí ele continua dizendo, olha, no tempo da grande aflição, muitos continuarão sendo perversos, a perversidade vai aumentar muito, e aqueles que são perversos serão ainda mais perversos. Só que aqueles que buscam a presença de Deus serão sinceros na presença de Deus. E queridos, olha que lindo o final desse versículo 10. Mas os sábios entenderão. Aqueles que não são do Senhor não entenderão nada. Aqueles que não têm vida de oração, vida de meditação da palavra, não entenderão nada. E por que eu sei disso, queridos? Porque o texto fala sobre os sábios. Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que se esforçam, aqueles que meditam, que oram, para compreender as revelações que são espirituais. Você precisa de uma atitude física, você precisa se esforçar fisicamente, lendo a palavra, meditando na palavra, tendo vida de oração para que você receba as revelações que são sobrenaturais. O texto diz que os sábios entenderão. No final dos tempos, aqueles que buscarem a presença de Deus entenderão todas essas revelações. Agora, olha o que diz o versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for retirado, presta atenção, o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Primeiro, o texto fala sobre o sacrifício diário sendo retirado. Eu também tenho aqui no canal o vídeo que eu falo sobre o sacrifício diário. O sacrifício diário está fazendo referência àquele sacrifício diário que acontecia na antiga aliança. Você sabia que tinha um sacrifício diário, as ofertas de libação, as ofertas ali específicas que aconteciam diariamente. Para quê, queridos? Para remir os pecados do povo naquele dia. Só que na nova aliança, e o texto está falando da nova aliança, do povo de Daniel, dos remidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício diário não é um templo novo que vai ser construído. Talvez até seja construído um templo novo, queridos. Lá em Israel existe uma movimentação para que os judeus reconstruam, né, um templo novo. Existe uma briga religiosa naquela região ali em Jerusalém. Existe uma briga religiosa há séculos, né? Só que nós precisamos compreender, queridos, quando Daniel fala sobre o sacrifício diário ser retirado, ele está falando sobre a proibição do culto, porque o nosso sacrifício diário na nova aliança é o louvor dos nossos lábios, é a nossa meditação e oração todos os dias. Antigamente, para a remissão dos pecados, eram feitos sacrifícios. Hoje, quando nós pecamos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque Jesus, ele já fez o sacrifício perfeito, e quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus. O culto será proibido. Quando o texto diz que o sacrifício diário será cortado, e a abominação desoladora será estabelecida, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o culto será proibido e que o altar, que é o coração do homem, será estabelecido em seu coração uma abominação. Queridos, essa é uma fala espiritual. Por quê? Porque ainda que os judeus construam um templo, ainda que os judeus comecem a fazer sacrifícios, você não entende, assim como eu entendo, que isso não terá um impacto espiritual na vida da igreja. Aqui está falando sobre uma abominação que foi estabelecida, e a igreja, ela só é impactada com as ações malignas quando nós falamos de comportamento, das atitudes do nosso coração. Então hoje o nosso altar é o nosso próprio coração, e quando o anticristo estabelecer o seu governo com mãos de ferro, o seu governo tirano, ele estará proibindo o culto, fechará as igrejas, a igreja terá que se reunir de maneira secreta, a igreja voltará aos tempos antigos, em que os irmãos terão comunhão e a presença de Deus estará no meio de uma igreja raiz que busca a presença de Deus. O sacrifício diário que nós fazemos hoje é o sacrifício que nós prestamos no culto, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, louvando, agradecendo, engrandecendo ao Senhor com os louvores.
dos nossos lábios, das nossas ofertas, então, queridos, o culto será proibido quando o anticristo estiver reinando e as pessoas terão em seus corações a abominação desoladora, os princípios malignos, os princípios deste mundo, os princípios da grande Babilônia. Você sabia que a grande Babilônia, que é a religião corrompida, estará agindo com a besta, estará agindo com todo esse sistema do anticristo para colocar nos corações das pessoas leis que contrariam a palavra de Deus? É exatamente isso, queridos. Um impacto espiritual nos corações das pessoas. Agora, olha ainda no versículo 11, o texto fala sobre ainda haverá 1290 dias. Vou ler o versículo 12 porque ele completa. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre esses números, sobre essas datas, mas eu já quero te adiantar algo aqui. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um vídeo que está intitulado Os Sobreviventes. E esse é um tema bem extenso, queridos, mas eu vou deixar uma palhinha aqui. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, arrebatar a igreja, vão restar nações que não têm alianças com Deus. Só que vão estar pessoas piedosas, pessoas que não receberam a aliança, mas sobreviveram à grande tribulação e sobreviverão ao grande e terrível dia do Senhor. Vão ter sobreviventes. E quando aqui o profeta Daniel ele fala sobre bem-aventurados os que esperam, né? Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ele está falando de um período que ultrapassa o período da grande tribulação. Lembra? A grande tribulação acontece em 1260 dias, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque neste período da grande tribulação, vai acontecer ali todas as coisas, muitas pessoas vão perder suas vidas, depois entra o grande e terrível dia do Senhor, que é quando Jesus Cristo volta a essa terra, promove uma limpeza nas regiões celestiais e promove uma limpeza no dia da ira. A grande tribulação é uma coisa, o dia da ira é outra, e eu também vou deixar aqui na descrição um outro vídeo que eu falo sobre o grande e terrível dia do Senhor. Você notou como existe vários estudos que estão conectados a esse capítulo 12 do profeta Daniel, e não tem como você saber revelações profundas se você não meditar na palavra de Deus de maneira completa. Então, depois da grande tribulação, se inicia a vinda de Jesus, o grande exército do Senhor, a igreja voltará como um grande exército esse que está registrado lá em Joel capítulo 2, lá fala sobre o grande exército, um grande exército que nunca houve e jamais haverá nos anos adiante. Esse grande exército é a igreja voltando com Cristo, com poder e glória, promovendo uma grande limpeza na terra, tirando aqueles que se aliaram à besta, enfrentando na batalha do Armagedon. Notou, queridos? Então assista aos vídeos que eu vou deixar na descrição para você compreender melhor esse versículo 11 e o versículo 12 de Daniel no capítulo 12. E por fim, no versículo 13 ele diz assim: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui, mais uma vez, existe um outro estudo conectado. Por quê, queridos? Porque Daniel, né, o texto diz que Daniel descansarás. Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Daniel naturalmente morreu, né? E ele diz, ao fim dos dias te levantarás. Perdão. Ao fim dos dias te levantarás. Aqui, Daniel está recebendo a revelação da ressurreição dos mortos. Deus está dizendo para ele, Daniel, você vai ressuscitar, você se levantará, né? A revelação, lembra que eu falei sobre a ressurreição dos mortos? Quando Jesus Cristo voltar, né, arrebatar a igreja e acontecer ali a ressurreição dos mortos, se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo falou, a ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar e nós, os vivos, juntamente com eles. Daniel estará ressuscitando dos mortos quando Jesus voltar e ressuscitar a sua igreja. E ele diz, levantarás para receber a tua herança. Agora, queridos, a herança, nós receberemos essa herança e nós precisamos compreender que a herança, queridos, essa é uma herança que nós não vamos até essa herança virá até nós. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 22, o último versículo que eu vou ler, eu prometo, Apocalipse capítulo 22, apenas o versículo 12. Apocalipse capítulo 22, o versículo 12, ele diz assim,
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E eu finalizo aqui dizendo para você, Jesus Cristo, ele virá com o galardão, e nós não vamos morar no céu. Essa teologia de que nós vamos morar no céu não está na palavra de Deus. Existem algumas poucas passagens que parece que Jesus está falando que nós vamos morar no céu, mas na realidade, Jesus Cristo vem com galardão para galardoar a igreja. Nós seremos governantes, nós seremos reis e sacerdotes no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel está recebendo a revelação e a promessa. Daniel, quando você ressuscitar dos mortos, você receberá a herança. Bom, mais uma vez, nós finalizamos aqui esta meditação maravilhosa e mais uma vez eu sugiro, assista aos vídeos que eu vou deixar na descrição, porque é impossível entender esse capítulo 12 do profeta Daniel sem conectar com outras porções da palavra de Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.